Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre ansiedade, vamos entender esse problema tão recorrente. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e a doutora Jéssica Martani, a psiquiatra, está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Doutora, muito se fala de ansiedade hoje em dia, só que ainda existem muitas dúvidas. Inicialmente, o que é ansiedade? É um sentimento? Como que eu sei que eu estou ansioso? Vamos lá, olha, o que que é a ansiedade? Ansiedade, ela é um mecanismo de defesa. Ela é que faz a gente ficar ligada das coisas, não esquecer compromisso. Então, ela é protetora. Só que quando ela está acima do normal, ela para de ser protetora e ela começa a paralisar a vida da gente. Quando que a gente percebe que a gente está ansioso? É quando o nosso mecanismo de luta e fuga, ele fica desproporcional ao gatilho. Por exemplo, uma coisinha pequenininha, a gente não consegue parar de pensar, a gente fica muito preocupado, ou então, do nada, uma sensação de que algo ruim vai acontecer, uma sensação de taquicardia, uma sensação de agitação, mesmo com tudo estando bom. Então, a ansiedade é quando a gente tem essas reações de luta e fuga de maneira desproporcional ao gatilho, em relação à intensidade e duração. Então, todos nós temos um pouco de ansiedade, é natural. Agora, quando isso foge do controle, passa a causar um incômodo, a pessoa vai perceber, não está normal, então realmente eu preciso agora dar uma atenção e reverter isso. Aí é o momento, inclusive, de procurar ajuda. Sim, o momento de procurar ajuda é quando a pessoa ela começa a perceber que essa ansiedade dela está realmente atrapalhando muito a vida no trabalho, nos relacionamentos. Então, é tanta ansiedade que a pessoa não consegue se concentrar direito, é tanta ansiedade que a pessoa fica hiperreativa. Então, por coisas pequenas, já fica, né, acaba chorando ou acaba ficando mais nervoso, mais irritável. É quando aquela pessoa começa a sentir reações orgânicas. Então, por exemplo, taquicardia, falta de ar, sensação de que algo ruim vai acontecer, muita contração muscular, a cabeça que não para nunca. Eu costumo dizer que é como se fosse um liquidificador dentro da mente da gente. Então, a pessoa, ela começa a não conseguir viver as rotinas naturais daquela pessoa, devido à ansiedade que começa a paralisar. Agora, na consulta, doutora, como é a abordagem? É importante identificar a causa, né? Para poder tratar não só dos sintomas, mas saber por que a pessoa está desencadeando esse processo. Sim. A primeira abordagem que a gente faz como médico é primeiro descartar causas orgânicas, porque assim, sintomas de ansiedade podem também acontecer em doenças orgânicas, como por exemplo, alterações hormonais, alterações da tireoide. Então, a gente faz uma série de exames de sangue para ver se está tudo bem, descartar causas orgânicas, descartando as causas orgânicas, a gente vai analisando aí que realmente pode ser uma causa psicogênica, né? Então é a ansiedade. Aí, nesse caso, a gente começa a nossa abordagem, tanto psicoterapêutica, quanto também, muitas vezes, medicamentosa. Doutora, psicogênica, para a pessoa leiga que está nos assistindo, significa o quê? É quando a gente descarta todas as nossas causas orgânicas. Então, fez exames hormonais, fez os exames de sangue, analisou que realmente aquela pessoa ela está realmente com ansiedade, não com uma outra doença que possa estar causando aqueles sintomas de ansiedade. Então, quando a gente detecta a ansiedade, a gente começa sim o tratamento. Hoje a gente sabe que a ansiedade, ela é uma das causas e teorias que a gente tem, é sim um desbalanço de alguns neurotransmissores importantes, como serotonina, dopamina, noradrenalina, glutamato. Então, a gente sabe que o desbalanço desses neurotransmissores pode ajudar o nosso corpo a ficar mais hiperreativo. Então, muitas vezes é necessário sim uma abordagem medicamentosa,
mas não só isso, a gente também aborda a parte do estilo de vida, então, exercícios físicos, uma boa alimentação, entender como é que está a fase de vida dessa pessoa, se a pessoa está se divertindo, como é que está a vida dela no trabalho, como que está em relação às questões do passado dessa pessoa, algum trauma, e aí que entra também a psicoterapia, que é extremamente importante para o sucesso e o desenvolvimento aí, e a melhora, né, dos sintomas. É um tratamento multidisciplinar. E quando não tratada, a ansiedade pode ter um desfecho trágico, né, doutora? Pode evoluir para depressão? Pode, e é muito comum. Eu costumo dizer que a ansiedade, ela suga as energias da gente. Imagina você o tempo todo com uma cabeça que não fica quieta nunca, com aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, aquela sensação de inquietude. Então, a ansiedade, ela suga as nossas energias. Então, muitas vezes a gente começa assim a ficar mais isolado, a não ter mais energia para fazer as coisas começam a ficar mais preto e branco, a gente começa a ficar sem energia para fazer as coisas, sem foco, sem atenção. E é aí que uma ansiedade, ela pode sim levar a uma depressão. E, aliás, é muito comum as duas em conjunto, porque, de fato, esse cérebro que não para nunca, ele começa a pensar tanto e ele começa a gastar tanto a energia que a gente começa a ficar realmente aí com mais dificuldade de ver as belezas da vida. É muito difícil estar ansioso. Geralmente a gente começa assim a ter muita alteração de humor. A ansiedade ela detona a nossa energia. E não existe, doutora, um perfil de pessoas propensas, né? Hoje é, é comum até crianças ansiosas, ou existe um grupo de risco específico, contudo, pode acometer qualquer pessoa. Vamos lá, a gente, como qualquer doença, a gente precisa ter uma genética para isso. Então, a gente precisa ter os genes para isso. E aí, falando de uma maneira mais simples, vamos dizer assim, esse gene ele fica meio que adormecido e ele pode acordar, tanto por questões internas quanto por questões externas. Então, questões internas, alterações metabólicas, alguns tipos de doenças, as mulheres, por questões hormonais, a gente tem chance de 2 vezes mais de ter ansiedade. E aí, essas são as internas. E a gente tem as causas externas. Então, pessoas que trabalham muito, que estão com muito estresse, pessoas que não se divertem, não se cuidam, não se alimentam direito, ou pessoas que tiveram um histórico de vida com muitos traumas. Então, um meio ambiente propício, uma genética propícia, pode sim fazer com que esse gene se ligue e a gente tenha alterações neuroquímicas cerebrais que vão ocasionar nessa hiperreatividade, nesse botãozinho de luta e fuga disparando à toa por coisas nada a ver ou por coisas pequenas. E aí, o que acontece? A pessoa, ela sabe que não é para tanto, ela sabe que não é para se preocupar dessa forma, ela sabe que ela não deveria sentir o que ela está sentindo, a pessoa sabe, só que ela não consegue se sentir calma. Então, é aí que a gente começa a perceber que é uma alteração neuroquímica. Doutora, considerando a questão genética, a pessoa que tem casos na família, ela deve já se atentar a isso, inclusive agir preventivamente. Qual seria a prevenção da ansiedade? Olha, de fato, quando a gente tem parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, de fato, quer dizer que a gente tem sim uma probabilidade maior. E aí, a prevenção que a gente tem é a questão da melhoria dos hábitos de vida. Então, contato com a natureza, se divertir, fazer as coisas mais pausadamente, aprender a dizer não, aprender a impor limites, aprender a descansar, aprender também a se colocar em primeiro lugar. Eu vejo muitas pessoas que tudo e todos são primeiro lugar, e a pessoa é a última, né, daquela listinha. Então, quando a gente não se cuida, quando a gente não está, né, nessa lista de prioridades, é mais fácil a gente adoecer. Então, viver uma vida com muito peso, sem diversão, uma vida que a gente só se doa, isso sim pode fazer com que a gente venha a adoecer,
porque chega uma hora que o corpo da gente não aguenta, a gente precisa também dar um pouco desse carinho pra gente, né, a gente também precisa receber esse carinho que a gente tanto doa. Doutora, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Muito obrigada, eu agradeço grandemente o convite. Um tema super importante. Brasil é o país mais ansioso do mundo, então vamos se cuidar. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV. Enquanto isso, você pode conversar conosco também através das nossas redes sociais, especialmente o nosso perfil no Instagram, @canal Doutor TV. Te vejo lá.